Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. (20 de maio, segunda-feira). Muito boa tarde para você. Está começando mais uma edição do Tempo e Dinheiro, começando mais uma semana. Fato é que choveu sim, como a gente mostrou em muitas previsões semana passada, em Santa Catarina, choveu um pouco no Paraná, choveu ainda um pouquinho no Mato Grosso do Sul. A gente vai mostrar todas as previsões e todos os acontecimentos desse final de semana daqui a pouco, com detalhes na nossa previsão do tempo, mas quero destacar Santa Catarina, porque inclusive é manchete da Jovem Pan. As enchentes por lá deixaram mais de 800 pessoas fora de casa. O rio Itajaí, Açu, atingiu 8,92 metros no domingo. A recomendação, claro, foi para que os moradores que morassem ao entorno do rio ali deixassem as suas casas, como fizeram. 8 cidades decretaram estado de emergência até o momento lá em Santa Catarina. São elas: Passo de Torres, Sombrio, São João do Sul, Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Maracajá, Araranguá e Rio do Sul. Eu vou agora dar as boas-vindas e o nosso boa tarde para o João Batista, que está lá no Mato Dentro. Aqui o tempo continua seco, as temperaturas um pouco mais amenas, né, João Batista? Mais calor ainda. Boa tarde. Boa tarde para você, Karina Botião. Muito boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Nossa missão aqui é passar informações de tempo e de dinheiro. Hoje o destaque é dinheiro, que a soja está subindo muito, mas vamos primeiramente ao tempo, porque aqui continua muito seco, característico, essa época do ano mesmo. Dizem que a minha previsão aqui temos previsão aqui para o Mato Dentro de chuva só em agosto. Meu Deus do céu. Mas enfim, é o que temos. No entanto, nós teremos chuvas generalizadas a partir de amanhã, quarta-feira. Vai chover muito no sul, quinta-feira, dia 23. Vai passar uma frente, nós vamos mostrar isso para vocês. Vai chover no Paraná. E depois dessa frente, talvez chegue aqui para São Paulo, vem frio generalizado domingo que vem, 26. Tem previsão de geadas generalizadas, diz o Almir Trevisan da Agrotempo. Vamos mostrar. O meu destaque, porém, é o drama do Rio Grande do Sul. Não podemos abandonar o Rio Grande do Sul, onde eles terão, essa já é uma ameaça, né? Essa é uma preocupação. Também Porto Alegre voltará a ter chuva forte na quinta-feira. E a chuva, claro, lá na Serra, né? Serra das Antas, a água vai descer novamente para Porto Alegre. Então, essa comemoração que o pessoal está feliz hoje lá em Porto Alegre, porque as águas baixaram, já estão lavando as calçadas, pode ser que na quinta-feira tudo volte ao normal. Só que desta vez as bombas de sucção das chuvaradas vão ter que funcionar, né, pessoal? Senão, aí já é demais, né? Muito que bem, olha, sim, lembrando, hein? Começa a vigorar, desde ontem está vigorando, o dia seguinte, o day after, né? Porque as águas baixaram, aí vem a realidade, você olha, nossa senhora, cadê meu barzinho, cadê meu restaurante, cadê meu negócio, né? Isso em Porto Alegre. Lá em cima, cadê minha fazenda, cadê minha granja? E aí o pessoal está se vendo sozinhos, uma vez que a ajuda do governo se dividiu em duas partes, né? Tem interventor no Rio Grande do Sul, ninguém sabe com quem fala, uma barafunda. De novo a frase que vai ficar marcada para essa tentativa de recuperação. Ao invés de canteiro de obras no Rio Grande do Sul, mandaram palanque político. Que horror, gente. Olha, como é que está a chuva nesse instante? Vamos à NOAA, satélite da NOAA mostrando que o tempo está aberto em vários lugares. As manchas escuras significam sol aberto, sem nuvens, tá? Direto. Essa é a situação, chuvas mesmo só lá no Pará, lá no Maranhão e no Amazonas. Mas, como eu disse, a partir de amanhã à noite já começa a entrar chuvas lá no Rio Grande do Sul. Bom,
Agora vamos ao dinheiro. Destaque para a soja puxado pelo trigo, mas antes olha o preço da soja aí, subindo mais 15 pontos, 12,42. Será que volta para os 12,50? Está beirando os 12,50. Esse é o vencimento julho. Nós vamos abrir todos os vencimentos já já. Mas por que a soja está subindo tanto? Não era voo de galinha, como falou o Vlamir? Não, mas ele dizia assim, problema é no trigo, porque não tem trigo. Então o trigo está subindo muito e puxando a soja. Veja o preço do trigo aí. O trigo, nesse instante, alta de 33,25, 5% de alta, 33 centes de alta, 5% de lucratividade, de melhoria no valor do trigo, porque não tem. Enquanto isso, o café arábica está no vermelho, empatou, zerou agora 206,63 centes de dólar por libra-peso, enquanto que o Conilon está no vermelho forte e o Sérgio Braga vai trazer essas informações. Portanto, sim, Karina Butião, o nosso destaque é a tentativa da esquerda ignorante imputar a soja a causa das enchentes. Nós vamos falar sobre isso. Batista, a gente exibe, começando mais uma semana, com muita esperança, representando as edições do Tempo e Dinheiro e também todos os produtores rurais que nos seguem por todo o Brasil, a bandeira que nos representa e que traz o tema que nós acreditamos e que os produtores rurais também acreditam. O Brasil vencerá. Tempo e Dinheiro está começando. Muito bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, segunda-feira, 20 de maio. A gente vai direto aos destaques dos nossos analistas e eu começo pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Eu, João Batista, semana começando positiva, cotações em reais dentro do melhor momento do ano. Soja ajudado por dois fatores fortes que nós vamos comentar daqui a pouco lá em Chicago. Chuva sobre as áreas agrícolas atrapalhando o plantio. E trigo disparando, ajudando a soja. Já já vamos comentar essa situação. Mercado da soja mudando de rumo, sustentando forte aí os 12 dólares. E agora, será que pode ir acima? Já já no Tempo e Dinheiro. Esperamos vocês. E o destaque dessa semana, primeiro vai ser a chuva de novo no Rio Grande do Sul e a massa de ar frio forte que vai chegar no sul do país a partir do final da semana. Primeiro a chuva, depois o frio. Tudo na previsão. Muito boa tarde, Karina Butião, a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro, nesta segunda-feira, capital paulista aqui com o céu nublado, bem coberto. Choveu durante a madrugada um pouquinho, mas aquela garoinha que passou rápido, mas mesmo assim a temperatura hoje nos 25 graus nesse momento aqui em São Paulo. O que segue desidratado é o preço da arroba do boi gordo, isso sim, em boa parte das praças pecuárias. Segunda quinzena, não há expectativa de preços melhores, já que a oferta continua sendo abastecida por animais, principalmente em relação ao clima, pastagens mais secas, disponibilidade de animais também maior. Lá na B3, o que a gente observa nesse momento são negociações ali apontando a arroba do boi gordo, pelo menos com variação positiva. Precificação futura. Lembrando mais uma vez que o maio 226,40 segue do lado positivo, 0,71%, mas rolagens de posições já ocorrem para o vencimento de junho, abaixo dos 230, 229,35, variação positiva de 1,12%. O julho, R$ 234, 1% de alta. Agosto, R$ 234,50, 0,84% de alta. Quanto ao indicador CPE-Exalc, boi gordo apontando na última sexta-feira 225,60 por arroba, 0,13% de variação negativa. Recuou o boi gordo na semana passada aqui em São Paulo. Pessoal, atento às informações, principalmente em relação à disponibilidade de animais. 3 praças subiram, 3 caíram hoje na apuração feita pela Scott Consultoria, entre 32 praças pesquisadas pela Scott. São Paulo, Barreto, Araçatuba, 223,50, prazo boi comum, 192 Minas Gerais ao norte, 202 Minas Gerais ao sul, redenção no Pará, exatos R$ 200 por arroba a prazo. Daqui a pouquinho Berville comenta o mercado, mas vamos direto
fazer um giro agora com as informações direto da Bolsa de Chicago e Nova York também, começando por Chicago. Variação positiva para a soja. A soja sobe nesse momento a $12,43, alta de 1,20%. O milho a $4,6088, alta de 1,74%. O trigo 5,19, agora, 5,21% de alta, $6,84,90. Do outro lado, nós temos Nova York com café, que agora opera do lado positivo, abriu negociações em queda, sobe nesse momento, de acordo com informações aí do mercado, tem um delezinho, mas está ali do lado positivo, 206,80, sobe o café arábica, açúcar 18,68, 3% de alta, algodão 0,26 de queda, 75,69. Petróleo, WTI em Nova York, $79 mais 36, uma queda de 0,28%. O ouro, 0,29% de alta. Quanto ao mercado cambial, de olho também na inflação dos Estados Unidos, de olho na taxa de juros aqui no Brasil, de olho no mercado como um todo, também na pesquisa Focus divulgada hoje, que o dólar, segundo analistas, deve ficar na casa dos R$5 mais 4 centavos, pelo menos a projeção de hoje. Nesse momento, o dólar recua 0,18% a R$5 mais 9,48. E o índice Bovespa? Ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, 0,33 de alta, 128.574 pontos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do mercado do boi gordo, do café e outros detalhes nessa edição do Tempo e Dinheiro que está só começando. Boa tarde para você, Karina Botião. Boa tarde, Sérgio. Boa semana para você. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco eu te chamo de volta. A gente vai agora se atualizar sobre as notícias da agricultura, do agronegócio. Vamos saber o que foi destaque hoje no principal portal de notícias do Brasil a esse respeito, do Notícias Agrícolas. Soja CPEA. Greve na Argentina eleva a demanda por derivados brasileiros. Importações de soja do Brasil pela China aumentam 11,7% em abril, ano a ano. A China importou 5,92 milhões de toneladas da oleaginosa do Brasil no mês passado, segundo dados da Administração Geral de Alfândega. Excesso de umidade dificulta a reconstrução de hortas pós-enchente no Rio Grande do Sul. Ovos. Preços se mantêm estáveis na maioria das regiões. Ibraf. Feijão carioca, que tem uma área importante em Ponta Grossa e Castro, deverá ter uma diminuição forte no volume colhido nesta semana, segundo cerealistas daquela região. As demais regiões apontam na mesma direção. No cenário internacional, as equipes de resgate localizaram na madrugada desta segunda-feira o helicóptero, os destroços do helicóptero que levava o presidente do Irã. Manchete do Estadão e de vários outros portais do Brasil hoje e do mundo, o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, morre aos 63 anos em queda de helicóptero. Tudo está indicando que o mau tempo tenha causado esse acidente, que ocorreu aí poucos dias depois que autoridades iranianas e também americanas estavam conversando para tentar conter a ameaça de um conflito maior no Oriente Médio. Agora, voltando nossas atenções para o Brasil, da Folha de São Paulo, os dados do IBGE. Brasil ainda tem 11,4 milhões que não sabem ler e escrever, sendo que desse montante, Verdinho de Itabuna destaca: a Bahia tem o maior número de analfabetos do país, é o que está revelando o IBGE. Lá são 1,4 milhão de analfabetos, correspondendo aí a mais de 12% da população, acima da média do Brasil, que é de 7%. Lá na Bahia, especificamente, o nível de analfabetismo está em 12%. E agora, em Porto Alegre, olha só a situação, manchete do Estadão. Ônibus são incendiados durante a manifestação em Porto Alegre. A cidade, claro, ainda tem bairros alagados. Essa ação aí teria sido desencadeada por moradores de um conjunto residencial localizado ali na região, em represália à morte de um morador. Quer dizer, esse caos que a gente vem acompanhando vai cada vez mais tomando proporções maiores depois das cheias, quando as águas estão baixando, como o João Batista disse, vão aparecendo outros tipos de problema
O governador Eduardo Leite, inclusive, anunciou na última sexta-feira, de 17, um plano de trabalho para poder dividir em 3 etapas. Ele dividiu assim, olha, emergencial a curto prazo, ele quer focar em assistência social e segurança. A médio prazo, que é a reconstrução, ele fala de habitação e infraestrutura. E futuro, longo prazo, ele quer fortalecer a resiliência e eventos climáticos. A Folha de São Paulo ouviu alguns especialistas sobre o assunto e diz o seguinte: reconstrução do Rio Grande do Sul precisa priorizar rodovias e moradias. É o que estão dizendo os especialistas. Por quê? Para eles, a ligação entre os territórios sendo garantida, consegue-se garantir também a livre circulação de insumos e mercadorias que toda a população de lá precisa. Então, divergindo um pouco desse planejamento que o governo do estado está endereçando nesse momento para a reconstrução do Rio Grande do Sul, governo do estado e também governo federal. Outra novidade agora é uma plataforma de informação criada para o Rio Grande do Sul, mas antes, me desculpe, quero reforçar essa manchete do Correio do Povo. Obrigada, Gleidson. Casal que trabalhou na construção do sistema de proteção contra cheias aponta o seguinte, na fala deles: faltou manutenção. Esse casal é a Lígia Bergamaschi Bota e o Décio Bota. Eles acompanharam a construção do muro e casas de bombas. Eles apontam que o sistema é moderno e eficiente se estiver funcionando. João Batista vai falar daqui a pouco sobre isso também. Agora, outra novidade, agora sim, sobre a plataforma de informação que o governo está criando para o Rio Grande do Sul. A Folha fala sobre uma patrulha da informação. O governo Lula incita patrulha da informação. Sob o pretexto de combater as chamadas fake news, segundo a Folha, sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, foi criada essa plataforma online para que os cidadãos possam denunciar postagens das redes sociais. Inclusive, a gente tem um print que mostra aí, olha, voluntários da informação, Brasil contra fake news. A ficha de inscrição, contudo, quando você entra na plataforma, segundo a Folha de São Paulo, que inclusive testou, não especifica o tema da enchente. Então ela abre uma brecha para várias acusações aleatórias. Tem uma pergunta: você encontrou alguma notícia falsa ou desinformação nas redes sociais? Compartilhe o caso nesse campo, informando os links se houver. Ou seja, nada sendo muito específico, pelo menos, né, nessa plataforma aí que eles lançaram sobre o Rio Grande do Sul. Mas eu vou passar para o João Batista para ele fazer as suas primeiras análises da semana, dessa segunda-feira, João. Não, é que a gente vem alertando a todo tempo sobre a liberdade de informação, a necessidade de a gente combater a censura. Isso que o Paulo Pimenta, o governo Lula está tentando implantar, é a ditadura oficializada, a deduragem, porque em cima da desinformação, porque cada um comenta o que bem entende nas mídias sociais, e eles chamam isso de fake news, não de liberdade de expressão, eles criaram essa tentativa de censurar todas as notícias. Por isso que a Folha, o Globo, o Estadão estão tirando o pé do governo Lula, considerando que realmente ele é um tirano, tá? Um ditador que tenta implantar a censura. Então, assim, começou a água subir também no umbigo da grande imprensa, por isso que eles estão apreensivos, porque qualquer um pode dizer assim, não, o que o João Batista está dizendo aí agora, o que a Karina acabou de narrar, não passa de fake news. Ninguém sabe o que significa isso, mas sabemos sim qual é o objetivo: amordaçar, censurar a imprensa. Vale aquela história daqueles 3 macaquinhos, né, Karina? Não falo, não vejo, não ouço. É isso que eles querem para nós no Brasil. Vamos lutar para manter a nossa liberdade, Karina. Te chamo daqui a pouco, João Batista. Obrigada. A gente segue aqui para saber agora os detalhes do clima. Gleidson, coloca a vinheta do tempo hoje no ar. A Folha de São Paulo está destacando justamente as chuvas fortes que aconteceram em Santa Catarina nesse final de semana. Olha só, o Itajaí-Açu se aproximou dos 9 metros e deixou as famílias ilhadas em Rio do Sul. A cota de inundação está a poucos metros de ser atingida e a água já está invadindo residências. Aí, olha, Rio do Sul tem a primeira enchente do ano, a foto divulgada pela Prefeitura. Também choveu em Londrina, no Paraná,
Depois de aproximadamente 40 dias a gente tem vídeo. A gente tem uma foto também da chuva em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Choveu por lá, olha, uma boa chuva durante a madrugada. O pessoal do Agrotempo mandou, eles estavam há 35 dias sem chuvas e ela veio. Nós temos um mapa da atualização do modelo europeu para os próximos 5 dias e por ele a gente sabe que vai vir chuva forte na quinta-feira. Volumes grandes aí para o centro-sul do Rio Grande do Sul, mais uma vez, né? Olha aí, Santa Maria, mais de 102 milímetros, Bagé, mais de 111, Pelotas também, 111, região de Porto Alegre ali, 62,3 milímetros. Temos um outro mapa que complementa até o final do mês, até o dia 31 de maio. Lembrando, vocês que acompanham o Tempo e Dinheiro, essa mancha mais verde, ela é chuva acima da média, a azul mais ainda, bem acima da média. Então olha só o que a gente tem bem no meio do Rio Grande do Sul, até a região sul, também na região metropolitana, região dos lagos ali, da Serra Gaúcha, bastante chuva prevista até o final do mês de maio, uma previsão que começou aí no último dia 17, sexta-feira, atingindo até o final do mês. A gente já tem o destaque do Notícias Agrícolas? Temos, olha, nova frente fria avança pelo sul do Brasil e leva mais chuva para o Rio Grande do Sul. Bloqueio atmosférico na região central pode começar a perder força, inclusive sobre isso vai ser o destaque do Ronaldo Coutinho. Daqui a pouco a gente chama ele para explicar melhor essa situação. Vamos saber em tempo real o que a gente tem agora no Brasil. Olha, temos o tempo seco em toda a região central do país. A faixa mais escura que vocês estão vendo aí sobre o Mato Grosso, sobre o Distrito Federal, também Minas Gerais e Bahia, olha só. A gente tem bastante tempo seco nesse momento, umidade no norte, né? Bastante ali no Pará, Maranhão, pegando um pouco do Tocantins também, mas nesse momento não temos chuva para a região sul, o que não significa que não vai chover. Quinta-feira chove sim e a gente vai mostrar inclusive agora nessa previsão que a gente tem do Cosmo Inmet para os próximos 7 dias. Só um minutinho que a gente teve um probleminha aqui para colocar a exibição da previsão do Cosmo Inmet nos próximos 7 dias, mas a gente já vai exibir. Tá pronto, Gleidson? Então agora sim a gente vai acompanhar. Olha, amanhã, terça-feira, dia 21, a gente não tem chuvas para o Rio Grande do Sul, nem Santa Catarina, Paraná. Sudeste e Centro-Oeste continuam secos, tem chuva lá no litoral da Bahia, terça-feira, amanhã, dia 21. A chuva fica por ali e bastante umidade, claro, no norte, chuva lá em Roraima. No dia 22, olha, o Uruguai vem trazendo uma grande massa de ar frio e úmido para o Rio Grande do Sul. E no dia 23, quinta-feira, sim, aí toma conta de todo o estado do Rio Grande do Sul. Essa mancha rosa indica um volume muito alto de chuvas. Avança para Santa Catarina no dia 24, sexta-feira, e pega também, olha, toda a porção centro-sul do Paraná, ainda na sexta-feira. No sábado, dia 25, ela vai para o oceano, se dissipa, a umidade está toda lá no norte do Brasil, chegando umidade também ali para o litoral do Espírito Santo. E olha, no dia 26, domingo, tem chuva no litoral de São Paulo e também pegando ali a parte norte do Paraná. No dia 27, ainda na segunda-feira, também temos chuva por São Paulo, Paraná, ali na porção norte e litoral do Espírito Santo. Eu vou pedir para o Gleidson dar um foco para a gente agora, no dia 23, na quinta-feira, na parte sul. Olha só o Rio Grande do Sul, como fica na quinta-feira, dia 23, é a mesma previsão do Cosmo que você acabou de ver. A gente está dando um destaque para vocês verem a amplitude, né, e o volume de chuvas que a gente vai ter em todo o Rio Grande do Sul. Lembrando que essa mancha vermelha, rosa, olha, até um pouco cinza ali, indica um volume altíssimo de chuvas para o Rio Grande do Sul a partir de quinta-feira. E com ela também vem frente fria. Temos também um destaque para o dia 27, olha, eu quis mostrar justamente porque faz muito tempo que não chove no estado de São Paulo, então uma boa parte ali do litoral paulista vai ter chuvas no dia 27 e também a região norte ali do Paraná também ganha chuvas no dia 27.
mas não pega o estado todo não, nem de São Paulo, nem do Paraná, pelo menos nesse dia, mas vem chuva por aí para essas regiões. Vamos saber do Ronaldo Coutinho, da Climaterra, o que ele tem para explicar para a gente em detalhes. Com chuva, nessa semana de hoje até o dia 24, até sexta-feira, nós temos o quê? Uma enorme área do país com tempo mais seco, pouca chuva no milho safrinha do Mato Grosso, Goiás. Uma boa notícia, a chuva se espalha aqui pelo Mato Grosso do Sul, principalmente aqui alguma coisinha ali entre quinta, sexta-feira, entre quinta, sexta e talvez no sábado. Mas aqui mais é quinta e sexta, chuva, trovada, pode ter algum tempo severo. Aqui no Paraná e Santa Catarina também, mais na quinta e sexta-feira. A chuva volta a chover forte aqui no Rio Grande do Sul, a partir de amanhã na metade oeste e sul do estado, e depois, quarta noite, quinta, vai se espalhando pelo Rio Grande. Pode ter transtornos na bacia, no estuário do Guaíba e outras áreas do Rio Grande com excesso de chuva. Melhora em São Paulo também no final da semana, ali por sexta-feira, começa a melhorar e vai aumentar a chuva. Aqui no Mato Grosso, na parte oeste, provavelmente no final da semana, na sexta, Rondônia também, essa grande área seca, uma chuva que pode ser forte aqui na Bahia, ó. Talvez hoje ou amanhã alguma chuva assim mais significativa, também aqui no litoral do Nordeste e Norte. Então, o de praxe, Norte e Leste do Nordeste, chuvas, alguns pontuais fortes. E o interior, pouca chuva. Alguma chuva perdida aqui, ó, na região do Mato Piba. No Pará e Amazonas, a chuva fica mais ao norte do Equador, assim como pouca chuva no Acre e Rondônia. Quando a gente pega aqui até o final do mês, muita chuva aqui ao norte do Equador, uma grande área com um pouco vazio, ó, de 25 a 29, ou seja, de sábado até o final do mês, pouca chuva na área central. Aqui, ó, ainda tem chuva aqui pro fim de semana. São Paulo melhora bastante a chuva, finalmente. Sul de Minas, no Café do Sul de Minas, no final dessa semana e início da outra. São Paulo, Rio também, ó, pode ter chuva forte nesse período, entre esse fim de semana e início da outra semana. Melhora também no Cerrado Mineiro, alguma coisa no sudoeste de Goiás e aqui ó, nessa parte leste de Minas e Espírito Santo e Rio de Janeiro. Isso é consequência da frente fria. Pouca chuva aqui no leste e um pouquinho mais no Maranhão e a região norte. Quase nada na área do milho safrinha do Mato Grosso e também pouca chuva em Rondônia e Acre. Aí nós vamos ter o quê? A anomalia de hoje até o final do mês, ainda acima do normal no Rio Grande do Sul, seca um pouco Santa Catarina e Paraná por causa do ar frio, fica acima do normal aqui por causa do final dessa semana e início da outra, pega o Rio também, o sul de Minas, aqui fica um pouquinho de normal acima, normal um pouco acima no Nordeste e um pouco abaixo aqui no norte do país, diminuindo um pouco a anomalia negativa. E aqui a grande massa de ar frio que vai chegar de 24 a 31. Hoje está frio no sul, amanhã pode ter abaixo de zero e geada aqui no topo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e talvez aqui nos Campos de Palmas. Na quarta e quinta esquenta, no Rio Grande do Sul já esfria na quarta na campanha, na quinta na metade sul e oeste do estado e na sexta desaba a temperatura. E olha aqui, uma friagem pegando toda essa parte aqui do Brasil. Vamos ter uma massa de ar frio pegando o centro-sul. Pode ter geada nos 3 estados do sul, metade sul do Paraná, acende o sinal amarelo para o milho safrinha e faz frio aqui em São Paulo, Rio, Mato Grosso Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Muita atenção com choque térmico nas criações para evitar morte dos animais pelo choque da temperatura. Acompanhe o nosso canal, se inscrevam e voltamos amanhã. Obrigada, Ronaldo Coutinho. João Batista, vamos separar agasalho que vai fazer frio, hein? Sim, mas nós temos que separar também as notícias, as verdades, os fatos da tentativa de imputar a soja, culpar a soja pelas enchentes. Para surpresa de ninguém, com as enchentes, lá veio a esquerda irresponsável, ignorante, né? Os ambientalistas do ar-condicionado apontarem o dedo para a soja como a culpada pelas enchentes. Meu Deus do céu, é de uma ignorância atroz e a gente nem deveria dar esse destaque, mas nós temos que falar, porque se a gente não fala, fica valendo a verdade deles. Então a gente tem que fazer o contraditório, é para isso que nós estamos aqui. Só que o nosso contraditório não é achismo, não é opinião ideológica, são fatos. Fatos, por exemplo, não vamos nem dizer que o quanto de valor a soja traz para os gaúchos, que deixou o estado gaúcho um dos mais ricos da nação com base na soja. Não vamos falar de outras regiões do Brasil onde tem soja, tem prosperidade, ou a falta dela, como agora na Bahia, onde não tem soja, tem analfabetismo, os índices mais altos.
Não vamos nem pegar por esse lado, vamos pegar essencialmente de onde veio a denúncia. Vamos pegar aqui, fazer um print do Correio Brasiliense, porque a imprensa, tanto a Folha e o Correio Brasiliense, todos se basearam num estudo de 3 pessoas, que se dizem especialistas, ambientalistas, para a BBC Brasil. A BBC Brasil é um braço da BBC de Londres. E eles já vieram apontando o dedo, dizendo, não, essa enchente é culpa da soja. Veja o título, vegetação nativa perde espaço para a soja e agrava alagamentos. Cara, a hora que você pega a matéria, você fala assim, mas sim, por que só a soja? Tá bom, então por que esqueceram o milho, o trigo, o arroz, todas as culturas, a mandioca, feijão, por que esqueceram? Por que só a soja? Só a soja que causa alagamentos? Que bobagem, que absurdo. Nós fizemos um editorial sobre isso, abordando essas falácias, essas loucuras. Eu não tenho o que defina essa perseguição contra o agronegócio, porque não é contra a soja, é contra o agronegócio. O nosso editorial, que está sendo distribuído para todos vocês, está no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial. O título do nosso editorial é sem sentido, não faz sentido essa perseguição contra a soja, só porque ela dá lucro. Então, assim, os comunistas são contra o capitalismo, né? E aí nós mostramos com fatos porque isso não está correto. Primeiramente, a matéria, os ambientalistas, os especialistas, dizem porque foram retiradas as árvores. Mas caramba, as chuvaradas, todas as trombas d'água caíram aonde? Na Serra Gaúcha. Olha, por exemplo, a Serra das Antas. Olha como é que ficou a Serra das Antas. Lá estava cheio de árvores. Mesmo assim, a chuva provocou esse desastre. Mostra aí, Gleidson. É uma sucessão de desastres, só para referenciar. Na serra, em serras, nas montanhas, não se produz soja, se produz soja em planalto. E os planaltos gaúchos, os planaltos não ficaram alagados, muito pelo contrário, né? A soja é pivotante, a sua raiz ela abre o caminho no solo para a água entrar. A soja é benéfica, não é só por dinheiro, pelo alimento, mas ela é benéfica para o meio ambiente, e eles não querem aceitar isso. Mas e tudo bem, é opinião, fica para cá, fica para lá, cada um tem a sua opinião. Então vamos aos outros fatos, não basta esses fatos aí que nós estamos mostrando, da serra desabando, cheia de árvores, vamos à história, já mostramos várias vezes aqui, é necessário dizer isso. Olha essa imagem aí, a Folha está aceitando isso, ó. Foi assustador, em 1941 teve uma enchente semelhante, porque inclusive os parâmetros dessa enchente atual está sendo comparada à de 1941, que foi a maior. Até então, naquela época, não tinha soja. Aliás, tinha pouca produção, tinha poucos alimentos, tinha pouco dinheiro. Graças à soja, nós temos prosperidade. Mas não basta 1941, pois bem, Gleidson, põe na tela aí uma informação, uma carta, né, de 1925, onde o professor Emílio Schenck foi produzir abelhas, foi introduzir a apicultura no Rio Grande do Sul, no rio Taquari, no Vale do Taquari. E ele estava escrevendo, olha, a gente tem que ficar muito atento às enchentes aqui dessa região, que elas são imensas. E em 1924 para 1925, deu uma outra enchente semelhante a essa que nós estamos vivenciando. Será que essas pessoas que se dizem ambientalistas não conseguem olhar para cima, olhar para as estrelas, como ensinou o Galileu Galilei, e perceber que nós moramos num planeta que circula muito rapidamente na atmosfera? Não dá para ouvir o professor Luiz Carlos Molhão, que diz assim, nós estamos vivenciando os jatos da atmosfera que estão segurando, bloqueando as chuvas e prendendo as chuvas aqui nessa região que vai desde lá dos Andes até o Rio Grande do Sul. Não dá para olhar a ciência, não dá para olhar os fatos, porque essa mentira, essa perseguição, tudo isso, claro, faz parte de uma narrativa errada, que a gente tem que desmontar, uma narrativa
viu, Karina Botion? Infelizmente, da esquerda, que não sabe o que é a verdade, não sabe o que é a vida. Obrigada, João. E olha, você, se quiser acompanhar a íntegra do editorial do João Batista, acesse as redes oficiais do Tempo e Dinheiro, tempodinheirooficial.com.br. Você vai ter acesso a todo esse conteúdo e muito mais. Está aí para você nos acompanhar e nos seguir. Eu vou para um rápido intervalo agora. Na volta, o João volta com o Vlamir fazendo análise da soja, do milho. Hoje também a gente estreia mercado da mandioca. Enfim, não saia daí que tem isso e muito mais. A gente volta já. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Nesta safra, a comercialização está complicada. Quem arriscou está correndo riscos. Produtor, proteja seu preço. Participe do curso de Introdução aos Mercados e Commodities com Maurício Belinello. Por que fazer o curso de Introdução aos Mercados de Commodities? Para você operar direto do seu computador, do seu celular e ser independente. Você estar no seu controle, no controle do seu negócio. E como fazer isso? De uma maneira muito simples, no seu celular. Você abre um cadastro numa corretora americana, você abre uma conta num banco americano e começa a operar sozinho, sob o seu controle, sob o seu comando, você que manda. Então, meu amigo, inscreva-se no curso de Introdução aos Mercados de Commodities com o Maurício Belinello e vamos em frente. De volta com Tempo e Dinheiro, é hora de eu chamar o João Batista para ele passar para a gente as cotações, os preços da soja nesse comecinho de semana, João. Mas nós vamos falar da galinha. Não podemos esquecer da galinha. O voo da galinha do Vlamir Brandalize. Ele está pronto lá em Curitiba agora para nos responder, porque a galinha está voando, continua. Essa galinha não pousa. Então, deixa que voe. Vamos lá, os preços. Galinha a gente vai explicar já que é o voo da galinha, que não mantém os preços muito tempo em alta, porque é voo curto e tal, mas os fatos estão desmentindo o que o Vlamir comentou. Na verdade, é uma análise jocosa, né? Então vamos lá, os preços da soja em tempo real, 14,88, quase 15 centes de alta, 1,20% de alta, 12,42 agora. Será que vai a 15? Vlamir Brandalize já está no grid de largada. Vamos aos 4 vencimentos da Bolsa de Chicago, a CME. Ó, lá está ainda, o julho está 12,45, deu uma baixadinha agora, agosto 12,41. Ó, essas abaixadinhas que eu fico perguntando, ó, o voo da galinha aí, né? Mas vamos aproveitar, pessoal. Setembro 12,20, novembro 12,17, boas altas na soja nesta segunda-feira. O Gleidson, bom, põe a B3, vamos ver como é que está o preço da soja na B3, base Porto de Paranaguá, julho 27,42, agosto 27,32, setembro 26 com 88, também subindo bem, base Porto, né, em dólares por saca. Gleidson, agora põe o trigo, os 4 vencimentos do trigo. Não, essa aí em tempo real. Ok, o trigo está com 33 centes de alta, 5% de alta o trigo. Agora abre os 4 vencimentos que tem delay, né? Ó, setembro 7,05, dezembro 7,28, março 7,46, maio 7,51 dólares por bushel lá em Chicago. E para arredondar agora, como é que está o câmbio?
o câmbio está igual, né? Não, até perdeu um pouquinho, 5,09. Sobe a soja, sobe as commodities lá em Chicago, o câmbio, claro, né, o pessoal vende, né, internaliza dólar, o dólar perde valor, 5,09. Será que é só isso? Será que é tudo isso? Vamos perguntar para quem sabe. Vamos às notícias da soja com Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito bem, boa tarde, Dom Vlamir Brandalize. Está de blusa, está de brusa em Curitiba? Boa tarde, João Batista. Sábado, sexta e sábado, 45 graus lá em Palmas, Tocantins. E aqui em Curitiba, 13 hoje. Ai, meu Deus do céu. E vem frio para cá, para nós também. Vlamir, você sabe que o povo é cruel, na brincadeira, né? O povo se delicia quando você erra, entre aspas, né? Você fala, olha, eu vou da galinha, é voo curto, e essa galinha não pousa e os preços continuam subindo. Eles não querem saber. Eles acham que você tem bola de cristal e você não pode, não é errar, você não pode focar uma coisa e vem outra que muda tudo, né? Ninguém esperava essa subida do trigo, estava olhando a soja. Tá certo o que eu estou dizendo, Vlamir? Tá certo, João. O voo da galinha continua decolado aí, continua avançando, João. E aqui a gente tem que colocar um ponto que o produtor brasileiro tem mais sorte que juízo, né? Porque o ambiente estava todo para cair já nessa semana, né? Então nós começamos a semana com chuva no meio oeste americano. Plantio americano segue enroscado, né? Com dificuldade. Hoje, a Rússia começou a comentar por lá que deve cortar aí talvez 5, 6 milhões de toneladas de exportação de trigo, então o mercado do trigo disparou. A safra de trigo americana está com problemas, a safra da Ucrânia está com problemas, seca no restante do leste europeu, ou seja, o ambiente trigo está começando a dar sinais positivos aí para a soja não cair muito mais não, João. Esse é o quadro que eu já citei. Eu citei em 2008, se não estou enganado, o trigo teve um problema gravíssimo ali na Ucrânia. A Ucrânia e a Rússia sempre foram grandes exportadores e houve, em função da seca, se queimou mais de 7 milhões de hectares de trigo da Ucrânia, mais de 4 milhões de hectares de trigo da Rússia, que o fogo pegou e ceifou a safra e o trigo subiu acima de $10 o bushel e fez a soja ir para os maiores níveis da história. Então há uma relação de troca importante entre trigo e soja e o ambiente ele melhorou. A situação mudou um pouco, o sinal agora é outro já. Esse quadro do trigo aí, $7,5 já para as posições do ano que vem, é muito positivo para dar um suporte na soja. Por isso que ela não... Além de tudo, tem uma Índia querendo comprar óleo agora, correndo atrás de óleo, e o óleo também está em forte alta, gente. Eu me lembro que no Covid jogou o trigo lá para $12 o bushel, né? Chegou a 14, sei lá, um negócio assim espantoso. Muito bem. Foi o recorde histórico de trigo no pico da Covid em 2020. Mas dentro das nossas analogias, alegorias, né? Você falou da galinha, eu também não posso esquecer da tal da floresta, né? Porque muita gente fica só olhando a árvore, né? E você fala, olha a floresta. Agora você abriu o cenário e viu que o trigo pode manter a soja lá em cima por mais tempo, é isso, Vlamir? Exatamente, o quadro está começando a mudar, porque o período do trigo vai avançando, a safra vai avançando nos Estados Unidos, as safras do leste europeu estão avançando e os problemas estão aumentando, né, João? Isso é um sinal de que vamos ter um aperto bastante importante aí na oferta e demanda de trigo, que já vem bastante feia aí. Nos últimos 3 anos eles não têm conseguido produzir para atender a demanda. E automaticamente esse fato aí ele está ajudando o ambiente, né? E posições puxando forte aí, né, João? 5% de alta, veja a situação. Fato que a gente não via há muito tempo subir 5% um produto lá em Chicago, né, João? Mas o pessoal, assim, não admite que você seja infalível. Eles querem, né, que você passe a usar a sua bola de cristal. Você esqueceu a bola, você foi lá para cima, esqueceu a bola de cristal. Ô, Vlamir, então, assim, a grande novidade é essa mesmo, o trigo puxando a soja e esse voo da galinha pode ser um voo mais longo, é isso, né? Exatamente, João. O único fator que hoje ajuda a soja efetivamente é a demanda de óleo, né? Porque o farelo está calmo,
A Argentina aí já vindo com a colheita, então vai ter boa oferta de farelo, efetivamente. Mas o peso do óleo em si, ele não é tão grande para fazer um voo de águia para a soja. Mas o trigo faz um voo de galinha longo, exatamente como está acontecendo. Então, esse fator trigo aí está ajudando. Ele vai ajudando o farelo também, né? Porque quando você tem menos trigo para usar em ração, se usa mais farelo de soja, você cria um ambiente melhorado. E esse problema da safra americana aí, talvez jogando plantio de parte da safra para o mês de junho, ele não é nada bom para eles, né? Porque eles vão entrar num laninha, né? Laninha não é um clima agradável para o produtor americano. Então, as notícias para o produtor brasileiro são positivas. Nós começamos uma semana positiva, nas melhores cotações do ano aí em reais. O mercado de Chicago não está nas melhores posições, mas está sendo ajudado pelos prêmios, né? Então, o ambiente para o produtor melhorou. Então, as condições estão melhores. E aí é que a gente comenta, né, João? A relação de troca, nesse momento, pelos insumos, ainda está muito boa. Lembrando ao produtor que quando a soja tentar consolidar e se consolidar esses patamares mais perto de 12,5 ou acima, que pode andar agora, nós vamos ver uma fase de alta de insumos, como fertilizantes, defensivos. Olha. Essa fase de promoção vai reverter, porque o maior comprador de soja do mundo chama a China e o maior vendedor de insumo chama a China também, né, João? Ele não vai querer pagar mais caro pelo grão final e vender barato os produtos que são usados para fazer o grão final, né? Tá. Bom, dentro dessas nossas alegorias, né? O voo da galinha, a floresta e árvore, tem também a outra alegoria muito importante, que é o cavalinho passando. Olha o meu cavalinho branco aqui, Gleidson. Mostra o meu cavalinho firme aqui, esperando o Vlamir dizer, olha o cavalinho. Então, hoje é dia de cavalinho? Estamos numa semana de cavalinho, João. Semana de cavalinho, sim. Tem muito produtor que precisa caixa aí esse final de maio aí para pagar conta. Estamos no melhor momento do ano. É uma semana de cavalinho encilhado, sim, porque essa onda do trigo, João, lembrando que a Rússia ela tem um peso muito forte nessa situação. E se o governo russo resolver fazer uma gracinha e dizer que vai continuar exportando dentro da normalidade, o que o trigo subiu, ele pode descer, a maior parte dele também, né? Então, é essa situação. Nós hoje estamos muito dependentes da posição do próprio Putin lá com relação ao ambiente interno da Rússia, com relação a trigo, porque o ambiente efetivo da safra americana já começou a piorar. Então, as cotações muito baixas, a gente não espera mais de queda de cotações, de quedas fortes. Mas a fase altista ela ainda não está garantida, porque nós estamos numa dependência exatamente do Putin, né? E o Putin sabe o que é Putin, né? Da noite para o dia ele pode liberar o pessoal para exportar mais, para faturar mais em dólar, automaticamente o mercado acaba entregando, né? Essa é a situação. Mas tem uma notícia, João, antes de fechar o trigo, porque também o trigo está sendo puxado um pouco, sabe por quem? Fala aí. Pelo governo brasileiro, que anunciou que tem o primeiro leilão de importação de arroz amanhã, e os preços do arroz na Ásia dispararam e ajudou a puxar o trigo, né? Porque a própria Índia, como o maior exportador mundial de arroz e está fora do mercado, ela também é exportadora de trigo. Paquistão também exporta trigo e arroz. Países começaram a puxar o arroz para cima, por causa que o Brasil está no mercado agressivamente, quer pagar o preço que quiserem, parece que lá fora eles dizem, não, agora o Brasil vai entrar e vai pagar o preço que a gente quiser. Então vai ter que carregar um subsídio pesadíssimo aí para poder vender o arroz barato na gôndola. E a gente vai ter que pagar a conta, parece, porque o governo quer gastar o teu dinheiro aí, João. Meu? Por quê? O que eu fiz? O que eu fiz de errado? Pelo amor de Deus. Bom, enfim. Ele vai pegar um pouquinho do teu dinheiro aí para pagar esse subsídio, porque vai ter que subsidiar pesado esse arroz aí para poder trazer, João. Isso não tem graça nenhuma. Eu só sei que eles vão carimbar o saco de arroz com a marca do Lula, né? Aí, só que aí é um tiro no pé, ele não sabe fazer comunicação, porque o cara vai falar assim, isso daí é arroz de longe, arroz chinês, não sabe se tem qualidade, eu quero arroz brasileiro, óbvio, né? Óbvio, além de custar mais caro, né? Ou pelo menos custar mais caro para a sociedade, não mais caro na gôndola. Ô Vlamir, alegorias à parte, vamos direto ao que interessa ao produtor. O que ele deve fazer hoje?
Olha, João, produtor que tem dívida para vencer aí agora esse mês, ainda em maio, né? Temos ainda uma semana para fechar o mês. Ele tem que aproveitar as oportunidades, porque o mercado hoje criou um ambiente mais favorável. Lembrando que quem opera realmente as posições em Chicago é a inteligência artificial que faz a operação lá na Bolsa, né? E com essa forte alta de hoje, é bem provável que amanhã tenha uma liquidação em busca de lucros, né, João? Isso em todos os grãos aí, trigo, milho, justamente porque atingiu patamares e quebrou resistências, e agora ele está na hora do pessoal vai querer fazer lucros. Então, o alerta é esse para o produtor, né? Quando sobe bastante, no dia seguinte, o mercado da inteligência artificial faz buscar lucros e liquida, né? E no Três final do caminhos. dia também tem Três caminhos. Três caminhos. Pega o telefone, caminho 1, faça uma posição. Caminho 2, faça um barter. Caminho 3, faça uma put. Lá em Chicago, uma corretora na B3, não importa, trave esse preço. Certo, Dom Vlamir? E que preço? Quais são os negócios de hoje? Pois não. Já garante a posição, né, João? Porque nós estamos aí acima de 27 dólares, aí a base Paranaguá B3. é uma posição que está dentro dos níveis que a gente espera. Teto é mais ou menos 27, 28. Põe aí, Gleidson, o B3 aí. Soja B3. Põe aí a tela da soja B3, Gleidson. Então, ó, o Vlamir está falando 27, ó. Julho, 27,42, ó. Será que vai mais, Brenda? Ou fica por aí? Olha, João, o ambiente, em função do trigo, ele tem um espaço para ir mais. Só que ele tem um espaço que não é um espaço garantido, que é aquele voo de águia que você diz assim, eu tenho um fundamento efetivo que vai. Porque nós estamos muito na dependência de notícias que saem da Rússia. E a Rússia, você sabe como é que é, né, João? O Putin lá, da noite para o dia, pode sair uma notícia boa, pode ser uma notícia ruim. A safra de ambos os países, Ucrânia e Rússia, não vai bem, esse arranque de safra, e a demanda segue, né? Mas lembrando que do outro lado tem os chineses, né? Eles dão uma freada nas compras, automaticamente provocam uma onda de liquidação, tanto do soja, como milho, como trigo, né? Quer dizer, mas tem gente que está esperando esse julho chegar a 30. Chega? Não chega, né? É muito difícil, né? Daí nós teríamos que estar com o trigo aí acima de 8 dólares, 20 lá em Chicago, 8,30, né? Difícil, né? Mas Muito bem. ele não está longe não, João, mas é um número que é possível, mas hoje é mais possível ele vir a 27 do que a 28. Ok. Vamos saber dos negócios de hoje. Muita gente já aproveitando, muita gente bem informada, fazendo negócios. Olha, pela manhã o pessoal comentou que o produtor veio para os negócios novamente, né? Precisa de caixa, precisa pagar conta. Tem alguns que vieram para fazer barter, voltou a sair barter também, né? Trocas, passar para nova. Olha, João, o mercado hoje de balcão melhorou, está no melhor momento. Novamente, aí dentro do pico aí, que trabalhou no ano. 119 ali nas Missões, vai até a 123 perto do Porto Rio Grande, muito perto do melhor momento do ano, gaúcho. O restante do Sul e Sudeste também dentro dos melhores momentos. Começa com 114, né, como é que subiu, e vai até a 124 aí no balcão, perto da região de Ponta Grossa, aí no sul do Paraná. Ou seja, também melhorou as posições em relação à sexta-feira. Está dentro do topo até agora, João. Esse é o topo que chegou e está dentro disso. Tá. Já no mercado de lotes também melhorou, né? O ambiente do mercado de lotes Porto aí, por exemplo. Ó, vamos começar hoje, por exemplo, a região de Cruz Alta tem chance de 128,5, 129, 130 ali na região de Passo Fundo, e indicativos que até acima poderia rodar. Olha como é que está o mercado de lotes Porto, ele está no melhor momento. O Porto de Rio Grande, né? 138 no junho, a melhor posição até hoje da safra. 142 a 142,5 no julho. Vê como é que saltou aí. Antes a melhor posição que era atingida era 142 no agosto. Hoje é agora à tarde, falando em 143 no agosto, lá no Porto de Rio Grande. Então o mercado melhorou no Porto e segue com interesse. Parece-me que saiu o negócio, o pessoal está negociando. Olha Paranaguá aí, no lote FOB Paranaguá, João. 138 no spot, 139 no junho cheio, 140 no julho, 141,50 no agosto. E Paranaguá querendo só já para outubro, falando em 143 no outubro.
que é a melhor posição do ano até agora, esse 143 no outubro, como é o 143 ali no Porto do Rio Grande no agosto cheio. É o ambiente, João, o ambiente melhorou, o pessoal quer soja para embarcar, então girando, deu condição, né? Chicago melhorou, o prêmio está bem tranquilo, favorável, está bem firme, né, João? Então, e vamos dólar lá. parou de cair, então ajudando. Então vamos aos prêmios nos portos. Olha, o prêmio Spot junho aí, hoje começa com 25 do comprador, 40 do vendedor, positivo, né? Esse ano já é só prêmio positivo. A julho, 35 do comprador, 60 do vendedor. Agosto, 45 do comprador, 70 do vendedor. E fevereiro do ano que vem, comprador fala em menos 40, vendedor menos 20. Março é menos 55 do comprador, menos 35 do vendedor. Maio, menos 60 com menos 30 do vendedor. Então, os prêmios do ano que vem estão negativos porque o mercado sabe que vem uma grande safra aí, João. Essa alta que está tendo agora, ela está estimulando a movimentação, as trocas, os barter, que vai fazer o produtor ir para um plantio maior. Já se sabe que vai se plantar mais soja nessa nova safra, né? Tá. Vlamir, antes da gente ir para o milho, vamos fazer aqui, pegar seu comentário, sua opinião sobre esses especialistas, esses ambientalistas de esquerda. Esse é oxímoro, né? Ambientalista de esquerda é um oxímoro, redundância total. Eles estão dizendo que a culpa das enchentes é da soja. Claro que tem outro lado das coisas. Tem um print aí, a agro ocupa metade do Rio Grande do Sul com soja. A soja quintuplicou no Rio Grande do Sul em menos de 40 anos. E essa foto mostra aí o pessoal da alegria de ter a soja. Por quê? Porque é ouro nas mãos, né? E os imbecis acham que temos que passar fome, temos que ser pobres e não produzir soja. Deixar que as árvores seguram as enchentes. Bom seria, né? Qual é a sua opinião, Vlamir? Olha, João Batista, com relação a isso, eu sinto pena porque a cultura desse pessoal e a sabedoria e o estudo deles na área ambiental é quase zero, né? Parece-me que é por aí. E o que temos aí, João? O problema maior das enchentes aconteceu aí nas baixadas, na região de Porto Alegre e tudo. E nessas regiões de baixadas, no passado distante, nunca teve árvores, né? Teve uma vez que teve uma ministra do meio ambiente brasileiro, que foi lá na fronteira oeste e chegou, olhou todos aqueles campos da fronteira, João, e chegou lá e disse, ó, seguinte, aqui agora com o meio ambiente nós vamos ter que reflorestar como era a origem aqui na região toda, né? Plantar as árvores que o pessoal arrancou de toda essa região da fronteira brasileira com o Uruguai, com a Argentina. Eu não sabia que era pampa. E daí, algum por trás da orelha veio aquele papagaio de pirata e diz, dona ministra, aqui nessas regiões nunca houve árvores, aqui sempre foi os pampas, aqui que dominou sempre foi o capim, a pastagem, nessa região não tinha árvores. Então veja como é que é a nossa sabedoria aí do meio ambiente, né, João? A questão é o seguinte, essas questões de chuvas torrenciais aí, tudo, ela acontece. Essas enchentes nós estamos vendo agora, semana passada, retrasada, na China, no sul da China, as enchentes foram piores, na Tailândia com enchentes também. Esse é o ambiente do mundo, o mundo está evoluindo, o mundo evolui, e ele repete fases climáticas no longo do tempo, João. Então isso faz parte do nosso, a gente teria que estar preparado para isso, não estamos. Mas então, isso não adianta dizer assim que a soja é uma bênção de Deus, João, se a gente olhar friamente, porque é a proteína mais barata que existe na natureza. Se não existisse soja no mundo, hoje a população do mundo estaria totalmente carente em nutriente, principalmente em proteína. Até a inteligência do ser humano seria menor hoje sem a proteína que a soja faz chegar às populações mais carentes do mundo através de um ovo, através de um frango, através de um peixe ou do próprio suíno, que é a carne mais consumida, que deixa essa condição dessa proteína barata por causa da soja. A soja é uma bênção de Deus. Sim. Provavelmente, nesse momento que a gente está vivendo no planeta Terra, é o produto mais importante que tem. Mais abençoado. Mas, olha, Vlamir, você sabe, falando seriamente, ninguém resiste a uma investigação. Ninguém resiste, né? Se você fazer o foco no cara, você descobre. De repente, esses ambientalistas, se a gente fechar o foco neles, a gente vai descobrir que a grana deles vem direto da soja.
funcionários públicos, né, cujo imposto vem da soja, óbvio. Muito que bem. Bom, deixemos esses ignorantes para lá, essas pessoas de triste figura, e vamos para o milho. Gleidson, como é que estão os preços do milho? Ele também está em alta, será que é por causa do trigo? O Vladimir foi contar, julho 4,59,5, o bucho do milho lá em Chicago, setembro 4,70, dezembro 4,84 e março 4,96, alta de 7 cents em média. Milho no Brasil, na B3, leves alta, não está tão alto quanto na B3, o julho 58,92 reais por saca base Campinas, setembro 62,40, novembro 65,50, janeiro 68,93, Dom Vlamir. João, a B3 está quase batendo 70, né? Está bem perto aí já no janeiro, né? Então o ambiente melhorou do milho. O milho pegou carona aí no trigo, né? Um pouco. E lá em Chicago também nós temos que alertar que a questão é que o plantio de milho, o período ideal, a janela melhor do produtor americano vence hoje, né? Vamos ver como é que vem o relatório no final da tarde, provavelmente ainda vai ter muito milho para ser plantado, e ele vai ser uma boa parte desse milho, talvez um terço, vai ser plantado fora da janela ideal. O ambiente do milho, de fundamento, é positivo. O milho tem fundamento para ele subir, sim, porque o quadro do milho global ele não é um quadro bom, ele é um quadro provavelmente de demanda maior do que a oferta. E aqui no Brasil nós estamos agora começando as colheitas da safrinha, e aos poucos vai se confirmando, né? Tem produtividades, na maior parte do caso, abaixo do ano passado, então essa safrinha já vem comprometida, né? Então o ambiente do milho é positivo, né? Nesse momento ele está subindo pela escada, ao passo que soja e trigo estão subindo de elevador, mas o ambiente dele é bom. Para frente o mercado deve pagar bem, porque nós temos agora voltando a exportação também do milho, não só no mercado interno. Mas o milho no balcão está quanto? Olha, o mercado de balcão não mudou muito. Aí o pessoal do Paraná vai reclamar que as cooperativas não estão subindo muito. Hoje varia de 46, 47 a 54. Aí na região, aqui pegando o sul, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul até pega um concinho mais, 58 até 60 reais, dependendo da região, em função de que está voltando a demanda ali da serra, a região que foi prejudicada pela chuva está voltando, o pessoal precisando para produzir ração. O ambiente do milho, mas o mercado interno já está subindo no milho, o internamente ele vem subindo semana a semana, ele está seguindo uma escala de alta aqui, subindo devagar, mas está subindo, toda semana R$1, R$2 está subindo. Tá. Olha, vamos falar um pouquinho do Paraná, do milho safrinha do Paraná, lembrando que choveu no norte do Paraná, choveu em Londrina, choveu em Nova Esperança, de onde fala o meu amigo João Eduardo Pasquini. Daqui a pouco a gente vai falar da mandioca, que o Pasquini é diretor da ABAM, mas, que é da indústria da mandioca, mas ele também planta bastante milho e ele viu que o milho sofreu por falta de chuva. Choveu ontem, mas teve muitas perdas até esse momento. Veja o relato, o vídeo que o João Eduardo Pasquini nos mandou, direto de Nova Esperança, lá do Paraná. João Batista, Brandalize, amigos do Tempo e Dinheiro, João Eduardo Pasquini mais uma vez aqui da região noroeste do estado do Paraná, mais precisamente em Nova Esperança. E choveu, João Batista, nesse final de semana, principalmente ontem, domingo na parte da manhã, e olha aí, uma chuva aí de em torno de 20 milímetros aqui na fazenda São Nicolau. Mas infelizmente, né, João Batista, foram mais de 32 dias de sol, temperaturas excessivas e judiou muito da cultura do milho, né? Tem algumas áreas que suportaram um pouco mais e outras um pouco menos, né? Mas sofreu demais, né, a cultura do milho safrinha, e a produção ficou muito comprometida, né, devido da situação climática. E a chuva não foi geral, né? A gente tem informação aí de alguns produtores que choveu mais na região concentrada aqui de Loanda, Paranavaí, Nova Esperança até Maringá, e mais pro lado de Londrina, pro lado de Umuarama, aí parece que a chuva praticamente não ocorreu. E mesmo aqui nessas áreas que eu estou falando, teve chuvas aí de 30 milímetros, 10, 20 e outras com 4, 5 milímetros. Então ainda
não foi suficiente, né, João e Brandalize? Mas, segundo as previsões aí, sexta-feira é uma nova frente fria e aí vamos ter uma chuva mais regular e mais volumosa, né? Vamos aguardar, João Batista, Brandalize, esta chuva de sexta. E esta é a atual situação aqui do milho safrinha na região noroeste do Paraná. Um grande abraço, João e Brandalize. Bom esse repórter aí também, hein, Branda? Esse tal de João Eduardo Pasquini, hein? Bom mesmo, hein? Exatamente. Ele explica bem ali, né, João? Dá para ver que aquele milho dele, ele perdeu todas as folhas abaixo da espiga. Então ele perdeu um potencial produtivo bem grande, né? Ele vai colher, sim. Agora depende até mais alguma chuva boa, que nem ele falou, para terminar de encher esse grão. Mas ele vai ser um grão menor, vai ser um grão leve. E provavelmente em função desses mais de um mês aí sem chuvas, em plena fase que ele estava no pendoamento e início de formação de espiga, ele tem menos grãos por espiga. Então, perda de produtividade é certo aí. Agora vamos ver na reta final, mas ele perdeu pelo menos uns 30% do potencial produtivo, talvez até mais do que teria a genética desse milho com o clima ideal, né, João? Então, isso é meio geral que a gente está vendo nas lavouras aí do noroeste, parte do norte e oeste do Paraná, parte do sul do Mato Grosso do Sul também. Então, a gente viu que tem perdas gerais aí das lavouras nesse momento aí. Então, e não volta mais. Esse milho aí, ele só vai manter um pouco desse potencial que ele ainda tem, porque Sim. Ele está enchendo o grão e tem que usar esse restante das folhas acima da espiga aí para completar, né? Porque a parte de baixo aí, que daria uma condição melhor, ele já perdeu todas as folhas, né? O ideal é chegar ao final do ciclo com o milho com o pé totalmente verde e a espiga já pronta, né? Mas tá longe. Já perdeu metade das folhas, né, João? O que faz encher grão é folha. Bom, o fato é que com o apoio do Pasquini, daqui a pouco a gente vai passar as análises da mandioca com o Felipe Isaías lá do CPEA. Por enquanto é isso, Dom Branda, muito obrigado, vamos em frente, conclusão final. Olha, João, estamos numa semana boa, semana começando positiva para o produtor. O produtor brasileiro realmente está com sorte, porque é um azar americano, né? Essa situação de clima americano não está boa para eles. E essa situação do trigo aí no leste europeu, se confirmado realmente que tem perdas maiores, certamente vai dar laço para a soja, dar mais momentos mais favoráveis para o produtor aí. Que nem eu já citei, 2, 3 momentos de cotações históricas da soja, e eles tiveram muito apoio do trigo com quebra de safra para ajudar a soja a avançar. Não vamos perder o cavalinho, tá recomendando quem entende, amigo do produtor Vlamir Brandalize. Semana de cavalinho, João Batista. Semana de cavalinho. Vê se acorda, hein? Você está cansado, hein? Também fica de cá para lá, fica na madrugada gaiteando. Vamos lá, amanhã tem mais. Amanhã estamos em Campinas, João Batista, e quarta-feira começa a Agro Brasília, Feira do Brasil Central. Vou botar água para ferver para fazer um cafezinho para você, hein? Vamos em frente. Agora é a hora do café. Até daqui a pouco, até mais. Um abraço, boa semana a todos aí. Muito obrigado, Vlamir Brandalize. Vamos passar rapidamente os preços do milho, do trigo, desculpe, Gleidson. Já mostramos, vamos mostrar novamente, 30 pontos de alta, setembro 7,02, dezembro 7,26, março 7,44, maio 7 dólares com 50, o bucho do trigo lá em Chicago. Eu devolvo para você, Karina, para a gente dar continuidade ao nosso tempo e dinheiro. Isso aí, João Batista. E o Vlamir pode passar aqui no estúdio e tomar um cafezinho com a gente amanhã. A gente vai agora para o mercado da mandioca, um oferecimento da Simp e ABAN. Mercado de mandioca. Oferecimento Simp e ABAN. Muito boa tarde, João Batista. Muito boa tarde a todos. Na semana passada, nós tivemos um movimento um pouco diferente do que a gente vinha observando até então. Nós tivemos uma semana de diminuição na oferta de mandioca e esse cenário foi resultante em grande parte do clima ainda seco nas regiões produtoras, que dificulta bastante o avanço da colheita, né? Mas também, João, nós temos uma certa retração dos produtores estes mais atentos à rentabilidade da mandiocultura, visto que os preços estão em patamares bastante baixos em relação aos anos anteriores. Diante dessa diminuição de oferta,
Houve uma queda de 4,8% no esmagamento de mandioca pela indústria de fécula, que deve ficar ali abaixo das 60 mil toneladas. Bom, o preço subiu 2,8% na média CPEA e chegou na casa de R$ 417,25, o que equivale a 72,5 centavos por grama de amido. A estiagem acabou tendo efeitos mais severos nas regiões de Mato Grosso do Sul, nas quais o preço médio valorizou 1,7%, mas ainda assim os preços do MS são os mais baixos dentre os quais a gente acompanha semanalmente. No Paraná, a colheita avançou mais fortemente nas áreas de solos mais arenosos, porém no Paraná se tem um movimento de retração maior dos produtores atentos à rentabilidade. E assim a média do Paraná subiu 1,6%. Já no oeste paulista, a oferta esteve mais equilibrada com a demanda industrial e ainda assim o preço recuou 0,4%. É um forte indicativo de estabilidade. Semana passada o IBGE divulgou os dados de produção, de produtividade e também de área e mostraram que para esse ano a produção de mandioca no Brasil deve cair 2,2%. Deve ficar ali na casa de 2,7 milhões de toneladas. E esse cenário é resultado de 1,2% de queda na área a ser colhida no ano e de produtividade agrícola, na média, 0,5% menor. Porém, os estados do Centro-Sul, quando a gente fala de Paraná, Mato Grosso do Sul e estado de São Paulo, nós temos uma realidade um pouco diferente, né? Somados, esses três estados ainda deve ter um acréscimo. Mas, desagregando um pouco esses dados, nós temos que a produção em Mato Grosso do Sul ainda deve crescer 9,9% nesse ano e no Paraná 6%. Já no estado de São Paulo, ainda a queda deve ser de expressivos 13% nesse ano. E esse movimento a gente vem sentindo ali, né? Nós percebemos que até então tem havido um fraco movimento de plantio, então já era o momento em que o produtor estar buscando ramas, o pacote tecnológico, defensivos, entre outros, né? Porém, nesse ano está muito fraco esse movimento. Isso é um forte indicativo de que a área a ser plantada nesse ano deve diminuir, né? E somado a isso, nós temos custos de produção ainda elevados, nós temos uma situação de endividamento em muitos casos e até uma restrição maior de crédito. Então, vamos ver ali, né, nos próximos meses, a tomada de decisão, de fato, nas áreas a serem implantadas com a mandioca, mas o indicativo é de que deve mesmo haver uma certa diminuição nessa área. Bom, no mais, a gente vai acompanhando todo o movimento de mercado e vamos trazendo essas informações aqui para vocês. Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná, e da ABAN, Associação Brasileira das Indústrias Produtoras de Amido de Mandioca. E lembrando você ainda que na quarta-feira o Fábio vai estar de volta para analisar o mercado da fécula e da farinha de mandioca aqui no Tempo e Dinheiro. A gente vai agora conferir os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Todo dia você acompanha aqui o levantamento dos preços no Tempo e Dinheiro com base nas cotações do CPEA e Exalc USP. E a gente começa a semana aí já com o preço do leite ao produtor. O litro média Brasil, R$ 2,32 com 9. A batata Asterix especial no atacado, saco com 25 quilos, em São Paulo, R$ 262,50. A cenoura verão 3A, lavada ao beneficiador, caixa com 20 quilos, no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, R$ 140. Ovo branco FOB, caixa com 30 dúzias, em Bastos, São Paulo, R$ 149,41. E a uva sem semente branca comprida embalada, o quilo, no Vale do São Francisco, R$ 16,00
R$1,71. A gente vai agora com o convite do Frederico Olive sobre a Agro Brasília, que acontece essa semana. De 21 a 25 de maio, na Agro Brasília, você tem um encontro com a inovação e a produtividade para as lavouras e a pecuária. Visite o estande da Risa Sementes e encontre todo o portfólio de variedades de sementes de forrageiras com o seu time de especialistas. Não perca! Risa Sementes na Agro Brasília, de 21 a 25 de maio. Aí o convite para todo mundo participar. Eu vou agora para São Paulo mais uma vez. O Sérgio vai passar para a gente como estão as cotações, os preços do café nessa segundona, Sérgio. Começou a semana com muita oscilação, volatilidade no mercado, principalmente em Londres, Nova York, estava do lado negativo, subiu um pouquinho, continua monitorando o mercado, a situação do robusta no Vietnã, o clima por lá não melhorou, a seca continua em algumas regiões, avança a colheita do arábica, do conilon aqui no Brasil, os grãos ainda estão aquém daquilo que seria o ideal na produtividade do café aqui no Brasil. De qualquer forma, tudo isso compõe o cenário para os preços, cotações do mercado internacional, que a gente vai conferir a partir de agora, olhando exatamente o que acontece com o café arábica em Nova York. Agora, olha, oscilando, já teve um percentual de alta maior, mas está praticamente 0 a 0. 206,68 vale o café em Nova York para o julho. Vamos dar uma olhadinha em todas as posições. Café negociado por lá, 0,07% de alta para o julho, repetindo, 206,75, tem um delayzinho, mas está lá. Setembro, 205,75, 0,15 de alta. Café para dezembro, a 204,75 centes por libra peso, 0,12 de alta. 0,12 de alta segue também para o março, a 204 centes de dólar por libra peso. Café sobe em Nova York, lá na B3, sacas em dólares, com alta de 0,63% nesse momento, em linha com Nova York, o dezembro a 248 dólares a saca do café arábica na Bolsa de Nova York. Portanto, o café segue com oscilação nesse momento no mercado internacional e atento também às informações do café aqui no Brasil, o avanço da colheita do café. Karina Botião. Obrigada, Sérgio. E olha, o doutor Alexandre Gazola está lá na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E ele comenta o seguinte: além das inúmeras perdas, que essa região já sofreu por conta das enchentes, ele está percebendo agora também um atraso no plantio do trigo. A gente vai saber mais agora no quadro Acompanhamento da Safra, um oferecimento Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Oferece Acompanhamento da Safra, com Alexandre Gazola. Olá, os amigos do Tempo e Dinheiro. Falamos aqui do Rio Grande do Sul, na verdade, divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, popular Goiôem, junção aqui dos dois estados, Eu queria mostrar para vocês a água turva, suja de terra aí que nós temos no rio nesse momento aí. Hoje, dia bonito no Rio Grande do Sul, primeiro e depois de vários dias de chuva, E lembramos, olhando para esse rio aí, que a fertilidade de muitos e muitos produtores das lavouras que estão aí dentro do rio, Algo muito triste, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e algumas regiões de Santa Catarina. Precisamos aí ajudar os produtores afetados, É o momento de nós passar a pensar nos produtores também, que perderam a fertilidade, estão perdendo a colheita da soja, estão perdendo o arroz. E nos próximos dias aí tem um impacto também do atraso, já começando a computar o atraso no plantio do trigo também, Uma cultura aí que pode ajudar o produtor aí a adicionar renda aí no bolso para quem teve percas na soja, Então, esperamos que esse dia bonito aqui, mostrar aí para vocês, permaneça, para o produtor conseguir dar seguimento aí na colheita das culturas aí que ainda estão no campo, E abrir plantio do trigo também, Grande abraço a todos. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes,
semeando o agronegócio do futuro. Mudando para as finanças agora, em dia de revisão das expectativas de inflação e juros, vamos ver como é que fica o destaque do Agrofinanças com Giovanni Lorenzon. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Karina. Que a semana seja repleta de sucesso para todos aqui que nos acompanham. O destaque, né, não tem como não deixar de ser os juros. E aí, naturalmente, vamos de novo para o Tesouro Direto, porque é o investimento que mais está dando segurança no momento total de incertezas pelos quais a gente vive. E é um investimento que está pagando, apesar de todo o conservadorismo e até mesmo na comparação com outros títulos de renda fixa que pagam mais, ainda uma taxa bastante razoável, acima de 6%, por exemplo, no IPCA, que é o indexado à inflação. Mas o que vale dizer que nesta segunda-feira é que todos os tesouros diretos, tanto pré-fixados quanto os atrelados ao IPCA+, estão em alta. Não é? Por quê? Porque o Boletim Focus, né, trouxe mais uma leva de alta da inflação nessa semana, de 3,76 na semana passada para 3,80 agora, né? Ou seja, valendo até o final do ano. E a Selic, mais uma vez, em alta também, de 9,75 indo para 10%. Portanto, os economistas do Boletim Focus não estão acreditando que o Banco Central vá cortar juros. Para 2025, a mesma coisa. Também a inflação foi elevada. Apenas a Selic ficou em 9%. O que resultou disso é o que vamos ver agora, por exemplo, no Tesouro Direto. O Tesouro Direto, por exemplo, no IPCA para 2029, está pagando em torno de 6,07. Ou para 2035, 6,11. E para 2045, 6,15. Todos acima do que o Tesouro Direto Inflação pagava na sexta-feira. Da mesma maneira que os pré-fixados, em 11,08 para 2027, 11,85% para 2031 e 11,74% com juros semestrais para 2035. Mostra que quem precisar hoje fazer um hedge, por exemplo, né, olhando as suas necessidades futuras aí, eu acho que é bem razoável, que dá tempo ainda. E pode ser até que aumente ao longo do dia, porque nós estamos vendo também os títulos do Tesouro dos Estados Unidos mais altos, né? Estão pagando muito mais hoje. Né? O Tesouro dos Estados Unidos, os chamados bonds, para 10 anos, está em mais 0,70%. Um outro dado que a gente precisa apenas para costurar isso é o seguinte: o Tesouro Direto no Brasil fica muito dividido e, às vezes, muito mais pendente em relação aos títulos do Tesouro americano. E nós estamos vendo que, apesar de uma certa flexibilização na inflação nos Estados Unidos e também em relação aos empregos, né, ainda os juros estão mais altos. Dá uma escorregadinha um dia ou outro, um ajuste, mas continua ainda em 4,446, em 4,420, ou seja, não sai dessa toada. Mostra que não é só o Brasil. Há uma expectativa ainda muito resistente dos investidores em procurarem porto seguro. Então, é o recado de Agrofinanças
desta segunda-feira, dia 20 de maio. Karina, volto com você. Muito obrigado. Amanhã estaremos de volta. Um abraço a todos. Obrigada, Giovanni. Olha, para você que quer acompanhar mais conteúdo do Tempo e Dinheiro e conteúdo exclusivo, tem entrevista do Giovanni, tem entrevista do João Batista, do Sérgio Braga, no Clube dos Assinantes do TID. Então, se você ainda não faz parte, aproveita, anota o telefone que a gente está colocando na tela aí, 19998132915 e faça parte do Clube dos Assinantes com conteúdos complementares e exclusivos todos os dias. A gente segue falando de mercado, agora de mercado de commodities com Maurício Bellinello, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Oferece Mercado de Commodities com Maurício Bellinello. João Maurício, barbaridade, tia. Estou vendo aqui a soja encostando nos 12,50, professor. Você está rindo, né, professor? Você é um cara de sorte mesmo, né? Sorte. Todo dia, João. Boa tarde a todos, inclusive. Hoje boa tarde mais feliz, né? Sorridente. Então. Vamos lá. Ô Gleidson, 12,50. Mostra aí a soja em tempo real. 12,49, 21 de alta. Agora deu uma baixadinha, 12,48, 20 de alta. Põe aí, esse é o vencimento julho. Põe aí os quatro, põe as bolsas, ok. Então a soja em tempo real 12,48, o milho quase 2%, olha o trigo, 5%, segundo o Vlamir, é o trigo que está puxando, o café já voltou para o verde também, o açúcar 3% de alta, algodão também na alta, só o petróleo caindo, olha que coisa interessante, o ouro também está firme, 2.429 dólares a onça Troy, põe a CME, põe a bolsa. Os quatro vencimentos, julho 12,47, agosto 12,43, setembro 12,21, novembro 12,18. Lembrando que esses quatro vencimentos da Bolsa, tem o delay do tempo aí da Bolsa até chegar aqui, vem pelo correio, né, brasileiro, demora 10 minutos para chegar esses preços. E o Bellinello tinha feito uma posição forte na soja de alta, quando bateu nos 12,50 2 semanas atrás, ele vendeu metade e falou assim, não, eu vou segurar porque vai que sobe. E não é que o bicho subiu de novo? Acontece, né? De vez em quando a gente acerta umas 2 ou 3 aí, né, João? Mas, assim, sorte isso, Maurício? Não, vamos falar assim, é sorte isso, Maurício? Não, não tem sorte não, João. Não tem nada. Desculpa, né? Quer dizer, sorte tem no sentido de que a gente monta, e não sou eu que levo o preço da soja para 12,50, né? Então é uma posição que a gente monta aguardando melhores andamentos, né, nessa situação, João, mas por enquanto não há nada de sorte, inclusive tem um volume enorme, estava até brincando, antes de entrar ao vivo com você aqui, eu vi uma ordem aqui em Chicago ao vivo, que bateu 500 mil sacas em 2 segundos, João, parecia um saco comprando 1 quilo de banana, assim, 500 então, mil o cara sacas, pôs para vender, os compradores pegaram? Tomaram 215 contratos, assim, em 2, 3 segundos, assim, tomou 13 milhões de dólares aqui, em verdade, não deu 5 segundos, João, então, assim, esse é o tamanho do mercado. Ou seja, então o mercado está comprador? O mercado está comprador, Maurício? Está comprador, João. Entrou muito volume comprando hoje. Essa alta que atingiu todas as agrícolas quase, né? Só as softs de forma geral, café, cacau, que deu até o suco de laranja, que está com uma questão bastante importante de oferta, que deu uma segurada hoje, mas de forma geral, todas as agrícolas aceleraram bem hoje, né? O que me parece bem em linha com o que a gente já vinha falando, né, da soja, do milho, né, do próprio café que está mais tranquilo, mas assim, para mim, por enquanto, é uma boa notícia. De novo, eu não fico empolgado, estou brincando aqui com você, claro, né, João? Mas eu não fico empolgado com esse tipo de notícia, porque assim, eu tenho dinheiro no jogo, ou seja, eu estou com o meu dinheiro da minha família. Você não está achando nada. Você não estou achando nada. Então assim, se amanhã, ou agora, ou daqui 15 minutos, não sei, eu achar por bem que esse mercado parou de subir, eu desmonto as posições, boto dinheiro no bolso e vou fazer outra coisa. Esse não é um mercado de esperança, esse não é um mercado de vai que, esse é um mercado, não é um mercado de eu espero que, eu não espero nada, né? Eu espero que simplesmente eu consiga comprar barato para conseguir vender mais caro. Essa que é a forma com a qual eu pessoalmente acredito nas estratégias. Então, é isso. Eu até acredito que hoje deve dar uma segurada, porque depois de 22 pontos de alta, subiu numa linha reta, assim, foi uma coisa incrível. A velocidade de alta hoje às 10h30 da manhã, a hora que abriu o mercado,
Assim, subiu muito forte, o trigo também, como o Vladimir acabou de comentar, muito forte na alta. Inclusive eu tinha até comentado aqui que eu achava que o trigo esse ano, para quem tivesse coragem de plantar, provavelmente ia ser uma boa cultura, né? Sim. Porque os preços tinham tudo para reagir, reagiram, né? E agora é isso, eu estou aguardando para tomar melhores decisões, lembrando que o mercado fecha daqui 1 hora, o mercado de Chicago, né, das principais agrícolas. Vamos ver amanhã, depois, como é que isso se comporta, mas eu mantenho aquilo que eu falei, tá, João? Ainda não vejo nenhum grande, como é que chama? Motivo que possa levar essa soja muito mais acima do que está agora. Então, tanto que meu horizonte era 12,50, eu falei de 12,50 em janeiro, né, não foi agora que eu falei, em fevereiro. Então aconteceu aquilo que eu imaginava que pudesse acontecer, né? Então assim, dá para ir para os $13 agora? Dá, né? Até porque, de novo, quem sou eu na fila do pão para falar que não vai nos 13. Mas dentro da minha perspectiva de oferta e demanda mesmo, João, a não ser que os Estados Unidos venham com algum problema grave ou mais grave com relação à seca, sei lá, o que quer que seja, temperaturas meio fora do lugar, me parece um ponto de conforto essa faixa perto dos 12,50. Então, do meu ponto de vista, e eu digo isso também em linha com o que o Brandalize está falando, né? Você que está nos assistindo, que tem soja disponível agora, você está no momento agora que o prêmio está bom, que o bushel está bom, só o dólar que deu uma caidinha, mas que não está nos 4,80, 4,90, então também não está ruim, né? Então considere de forma bem realista mesmo a hipótese de desmontar um pedaço das suas posições, vender, travar, o que você precisar fazer, né? Porque assim, de novo, eu ainda acho que vamos ter novas altas à frente na soja, mas eu pessoalmente falando, me falta ainda algum indicativo mais importante de que vamos para 13,50, por exemplo, entende? Subir mais $1. É importante lembrar que a soja no contrato julho, ela já subiu $1. Ela bateu 11,45, João, no dia 18 de abril. Né? Então ela está agora $1,05 acima do preço que ela estava um mês atrás. Então assim, você pode sim acreditar que vai subir mais $1, $2, $3, mas nada como fazer boas médias para botar dinheiro no bolso, né, João? É disso que se trata, gente, é disso que se trata. Imagina, uma dica dessa, né, do Brandalize e de todos aqui no Tempo e Dinheiro, quanto vale uma dica dessa que o Maurício acabou de passar para vocês, de graça e de grátis? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer algumas coisas básicas. Não seja especulador com o seu dinheiro. Sabe? Não especule com o seu futuro, com o futuro da sua família, da sua fazenda, da sua propriedade, do seu negócio. Tá bom, trava, cara. Tá bom, põe no bolso. Não seja especulador. Então, assim, que nem o Marinho Teixeira, meu compadre lá de Tambaracá. João, diz o Marinho, tem um ditado que fala, a competência abre as portas para a sorte. E como o Maurício tem competência, hein? Um pouco também, né, João? Se me permite um detalhe, né? Eu gosto de números bons, né? O bushel subiu $1. Só na alta de $1 são R$11 por saca. O prêmio, João, de uns 3, 4 meses para cá, na maioria dos lugares subiu pelo menos 50 pontos base, então subiu mais 50 centavos, são mais R$5. Ou seja, de 3 meses atrás, mais ou menos, vou fazer uma conta ruim aqui, né? Até agora, você já tem aí mais R$16 por saca, né? E você não fez nada, ou seja, você não tem uma estratégia montada, isso não é baseado em técnica, infelizmente não, mas o mercado ainda assim está te dando uma oportunidade. Então eu acho, pessoalmente falando, que você tinha que estar aproveitando um pouco mais, né? E o cara fala assim, né, João, só para mim, desculpa, vamos concluir rapidinho, assim, o físico talvez não tenha mudado, como eu falei que não ia mudar, porque quando um fizesse um ajuste, eles iriam ajustar ao contrário, é normal, o comprador não tem por que pagar mais caro para você agora, mas eu pessoalmente acho que esse tipo de oportunidade que a gente está vendo agora, né? Ninguém está contando, de novo, eu estou falando agora porque agora é confortável para mim, porque eu falei dos 12,50 lá em fevereiro, março, né? Não foi agora que eu falei. Então agora está tudo gravado, você não precisa acreditar em mim, vai lá, olha de novo, né? Olha lá no dólar, por exemplo, quando bateu 5,30, o que eu falei aqui sobre travamentos, você pode ter ignorado esse tipo de oportunidade e nesse ignorar deixou muito dinheiro na mesa, mas assim, quantidades gigantescas, independente do tamanho que você tem. Então, pelo amor de Deus, né? O mercado, de novo, essa safra vai passar, vai chegar outra, né? Olha que interessante, João, só para você me permitir aqui, o contrato do ano que vem, contrato maio e o contrato março, 2025.
25, isso. Eles estão na faixa de 12,25, 12,26. Então, eles estão 20 pontos abaixo do contrato de agora. Então, o mercado já está acreditando que esse preço que a gente está vendo agora tem um pouco de pressão agora, no spot. Mas ele não enxerga isso na curva. Ou seja, não tem grande pressão à frente que possa movimentar esse preço para cima. Então, só cabe ao agricultor garantir dinheiro no bolso, né, gente? Desculpa, dinheiro no teu bolso é dinheiro no bolso da sua família, independente do que vão dizer. É o que eu acho. O que o Maurício está dizendo é o seguinte, pessoal, não venda a sua soja na boca da safra, porque ele cai, o preço está muito ofertado, oferta e demanda. Aí o Maurício está dizendo que maio do ano que vem está bom, né? Março, né, Maurício? Maio do ano que vem está bom? Março, maio e julho, os 3 contratos, João. Março, maio e julho está bom. Lá em Chicago, pega aquele valor no papel, faça uma trava no papel, uma put, e deixa a sua soja livre. Porque vai que o Maurício esteja errado. Ele não é o dono da verdade, ele não tem bola de cristal, ele só está travando o melhor preço. Deu margem e trave. Pessoal, olha, entenda. O que é hedge? Hedge, essa palavra que está... Dá para abrir a câmera aí, Gleidson? Palavra aqui, ó. H-E-D-G-E. Está dando para ler aí? Hedge. Eu botei o nome do meu cavalinho com esse nome. Para quê? Para que a gente passe essa ideia para o produtor de proteção de preço, igual o seguro de carro. O Maurício explica bem nos cursos, nós vamos dar aí o telefone do curso. Pode botar aí a tela do curso aí do lado, Gleidson. Nós temos um curso de introdução às commodities, que esse telefone aí para você reservar sua vaga e entrar lá dentro. O Maurício tem uma aula só sobre soja, ele explica como é que é composto o preço da soja. O preço da soja é composto pelo valor das cotações lá de Chicago, pelo dólar, pelo câmbio, certo? Porque aqui nós trabalhamos com real, precisa fazer a troca dólar por real, e pelo basis. O que é basis? É o preço que se paga na soja na sua casa, né? Na cooperativa mais próxima de você. O basis, né, o professor, é a diferença do frete mais oferta e demanda, porque não é só o frete. Se o navio está cheio, ele não quer soja. Se ele está vazio, ele quer soja. Oferta e demanda. Agora, o que é que você tem que ver? Como é que o Maurício faz? O Maurício olha 5 componentes. Ó, além da cotação, ele vê volatilidade, está muito volátil. Oba, então você não vai entrar na volatilidade, você vai pagar caro. A quantidade de operadores, os fundos estão comprados, estão vendidos. Ele vai olhando os gráficos. Qual é a tendência? E, claro, a sazonalidade. Sazonalidade, o que significa? Por que os preços em novembro lá na Bolsa estão caindo? Porque é a colheita que está chegando dos Estados Unidos. Isso. Mas, caramba, você acha que esse cara tem sorte ou porque ele estuda há 20 anos isso? Por que você não estuda também? Fala, Maurício. É isso mesmo, João. As pessoas olham para mim hoje assim, né? Um garotão aqui com alguns cabelos brancos. Não, já tem, né? tem assim, buço. Você já tem buço. Você sabe o que é buço? Já tem buço. Quase isso. Está crescendo o menino. O menino está crescendo. E aí? Eu vou falar, viu? E aí é engraçado você ver hoje, né? O cara fala assim, nossa, tá vendo? Esse cara deu sorte. Não dei sorte, eu só cheguei antes. Então isso que eu estou fazendo hoje, que eu faço já há mais de 20 anos já, você que está chegando agora tem toda e total condição de fazer tão bem quanto eu e até melhor do que eu. Então, não se trata de você não saber. Que bom que você não sabe. Não saber é pré-requisito básico para aprender, né? O problema é quando você não sabe e ainda 2 problemas. Ao não saber, diz que quem sabe está falando mentira e ao não saber, ainda faz pouco caso porque você acha que você não precisa disso. E pelo menos eu vou dizer do lado de cá que do ponto de vista de quem faz boas estratégias, João, só faz a conta. Se você tivesse conseguido travar a soja no ano passado a 13,50 e com dólar de 5,40, por quanto você tinha vendido hoje? Foi isso que muito cliente meu fez. Com sorte? Talvez um pouco. Mas com bastante técnica, João. Ah, mas eu não sei falar inglês, eu não sei mexer com um banco. Ah, eu sou um coitadinho. O mercado adora um coitadinho, sabia? Para comer ele. Cara, aprenda a jogar o jogo do seu cliente. Para de reclamar, não, porque a bolsa, porque as cooperativas... Ei, Marinho, para com isso. Você acha que um liga para o outro assim, vamos ferrar o Marinho? Ah, poxa vida. É oferta e demanda, Marinho. É isso mesmo. Eu gosto de brincar, né, João? Se fosse diferente, eu sempre brinco assim, né? Quantos de vocês que estão aqui conseguiram vender soja a 190, 200, 180? Vários de vocês conseguiram vender, certo? A trading pagou? Pagou. Então, pera. Se quando está 190, 180,
Tava bom para você e não teve distorção, por que na hora que cai você não ligou para trading e ofereceu 10ão? Pô, vocês estão pagando muito pouco, toma 10ão. Não, mas aqui, ó o compadre Juliano Dorigon lá de Corbélia. Ah, o problema no físico, o balcão está ao mesmo preço uma semana. Deixa o físico, não venda a soja, vende o que você quiser, mas trava o preço, o valor. Isso. Quanto vale a soja que você está segurando? É isso. E aconteceu, gente do céu. Aconteceu, João, eu falei aqui ao vivo sobre isso, que o preço no físico não deveria se mexer. Não mexeu. Tirando, né, às vezes, R$3 para lá, R$3 para cá em algumas regiões, principalmente no sul, agora por questão do Rio Grande do Sul, tivemos alguns preços mais voláteis perto do sul. Mas assim, olha que legal. Se você olha o preço no físico, o preço da cooperativa, você ia falar que nada aconteceu. Nada aconteceu. Nada aconteceu, subiu $1 o preço do bushel. São R$11 por saca. Agora, se você ficar esperando o dia que lá no físico, bushel e prêmio vão trabalhar ao mesmo tempo, talvez daqui uns 5, 10 anos. O dinheiro não desaparece, Juliano, compadre Juliano, lá de Corbélia, o dinheiro não desaparece, ele muda de lugar, ele muda de mão, ele sai do seu bolso, do bolso dessa família linda que você tem aí em Corbélia, e vai para o bolso, sei lá, do cara, um americano, um irlandês, um japonês, um chinês, saiu do seu bolso, saiu da sua família, da sua propriedade, saiu de Corbélia, saiu do Brasil aí, sabe? Aí eu fico ofendido também. Pô, deixa o dinheiro embora, Juliano. Isso aí. Não, o Mário comentando, mas não, o Elisandro falando ali que tem muito vizinho ainda que tá com soja de R$180 guardada ainda. Elisandro Colombo, é mesmo. Pelo amor de Deus, gente do céu, é dinheiro demais, João. É dinheiro demais. Assim, tipo, ficou não, perdido. Sabe que eu vou botar um balcão e vou vender contrato. Vou. Tem que vender. Não é possível. Vou ajudar os caras. Senão o dinheiro vai embora lá para Nova York, para Chicago, cara. Mas tá bom. Professor, então o telefone para entrar na nossa sala, entre aí na 16ª turma, eu já nem tenho mais entusiasmo para falar para o cara, entra se quiser, poxa vida, né? Cuida da sua vida, 16ª turma, nós estamos aí montando a sala, 19989078047, seja esperto, para de perder dinheiro, entre na nossa 16ª turma e vamos em frente, sortudo. Isso mesmo, João. E só para lembrar que a definição de sortudo, né, é aquele que ganha na Mega Sena? Não, é aquele que passa mesmo por momentos difíceis e ainda assim, no momento mais difícil do mercado, consegue sair quase sem danos, né? Safras boas virão, safras ruins virão. Ô Maurício, o D'Ambros Projetos Agrícolas dizendo assim, meu pai não vendeu a soja quando bateu nos 200. Isso aí é pãozinho quente na padaria, até todo dia. Meu Deus do céu. Grande abraço, João. Ótima tarde. Vamos em frente, Maurício Belinello. Karina, é uma aula diária, né, Karina? Todo dia, João Batista. Obrigada aí pela entrevista, obrigada, Maurício. Eu sigo aqui com as notícias da pecuária, com Sérgio Braga. Segunda quinzena do mês de maio, as negociações seguem pressionadas em boa parte das praças pecuárias. Não tem nenhuma diferença, a pressão é muito grande, principalmente da oferta de animais. Há uma alta pontual, até mesmo estabilidade em alguns preços, mas isso, segundo analistas do mercado, deve ceder, essas cotações devem ceder diante dessa oferta maior. De qualquer forma, só para se ter uma ideia, lá na B3 hoje o mercado segue com variação positiva, mas mesmo assim abaixo dos R$230 o junho, por exemplo. O maio vem a R$226, por arroba, junho 229,65, julho 233,40, agosto 234,50. O indicador CPESAL, que sexta-feira, dia de poucos negócios, 225,60, recuou nas negociações 0,13%. No acumulado desse mês de maio, o boi gordo, segundo o indicador, esse mesmo que recuou na sexta-feira, já acumula uma queda de 1,64%. Na reposição, que até reagiu um pouquinho, o mercado vinha acompanhando a média da reposição com uma variação até mesmo, estabilidade até mesmo para positiva, mas já com a queda acumulada no mês de maio, a reposição Bezerro, média Mato Grosso do Sul, tem uma queda de 2,87%, com a cabeça cotada R$ 2.054. Mercado físico, vamos acompanhar algumas praças de comercialização.
perdão. São Paulo, Barretos, Araçatuba, 223,50. Minas Gerais ao norte, 192. Minas Gerais ao sul, 202 no Aprazo. Já descontado, Redenção no Pará, R$200 por @Aprazo. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Paragominas, 218,50. Região Sudeste, Rondônia, 187. Tocantins ao sul, 202, Tocantins ao norte, R$197 por @Aprazo. Iberville Neto comenta conosco o mercado do boi gordo nesse início de semana. Vamos lá, boa tarde, Iberville. Olá, Braga, olá a todos. Braga, o cenário do mercado do boi gordo começou a semana sem muitas novidades, a gente está observando esse início de mercado, mas a semana passada fechou com um mercado um pouco mais pesado. É um cenário de frigoríficos pressionando as cotações, porque a oferta aumentou um pouco. Então, as escalas também se tornaram mais tranquilas para a indústria e ela tem pressionado o mercado. É o cenário de final de safra que se associa dentro do mês ao período de segunda quinzena, que é mais lento. Então, na última semana, nós observamos um cenário de estoques após o Dia das Mães ali, então algumas empresas, alguns varejistas e distribuidores, eles compraram grandes volumes no Dia das Mães e isso acabou, um pouco desse volume ficou disponível ainda nesses elos ao longo da última semana e acabou que as vendas tiveram esse adicional aí, além do fato de estarmos entrando na segunda quinzena. Então a última semana foi mais lenta das vendas no atacado, então é um cenário esperado para o período do mês, mas que se associou também a esse remanescente de estoques do Dia das Mães. As vendas não foram ruins no Dia das Mães, mas acabou que a preparação para aquele período foi forte, então houve esse efeito. De maneira geral, o que a gente observa hoje é um mercado pressionado negativamente, mas um mercado que não tem despencado. Tá? Então essa seria a cara do mercado, se fosse para a gente resumir. E aí eu trouxe hoje aqui uma relação entre o preço da carcaça no atacado e o preço do boi gordo, que é a relação aí que dá uma ideia da margem da indústria. É claro que aqui a gente está considerando a carcaça como um todo, quando a gente trabalha com cortes, isso tem mais desdobramentos e mais particularidades, mas quando a gente faz essa comparação, a gente está falando que uma carcaça paga em torno de 8,7% mais do que o preço do boi, ou seja, só com a venda da carcaça, o frigorífico paga 8,7% acima do preço do boi, isso considerando referências do CPEA. Quando a gente considera a média desde 2014, uma média mais longa, essa relação fica de 1% acima do preço do boi, ou seja, a carcaça paga 1% a mais do que o preço do boi. Então, dá para a gente ver que, historicamente, essa relação está confortável para a indústria, porque os preços cederam e o atacado não vem cedendo na mesma magnitude. Então, isso é um indicativo de que, se a oferta diminuir, há espaço para que o frigorífico pague mais. Mas não há necessidade, porque o momento é de uma oferta mais confortável. Vamos acompanhar. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. Até a próxima. Bom, Karina, só para poder finalizar, nós entrevistamos na última sexta-feira, no Clube de Assinantes, o presidente da Abramilho, Paulo Bertolini. Ele falou a respeito das exportações, né, principalmente o principal cliente que hoje das exportações vem a ser a China, a abertura de novos mercados, a expansão da atividade do milho, também do sorgo aqui no Brasil e, lógico, além dos problemas logísticos, né, questões voltadas até mesmo aos problemas aí com relação à armazenagem. Mas ele falou e fez uma comparação em determinado momento sobre a questão dos subsídios oferecidos hoje para a agricultura, para esse importante alimento, produção desse importante alimento, tanto do milho quanto do sorgo. E ele até, no momento, ele chegou a comparar os recursos que vão para a Lei Rouanet, de acesso à cultura, também para os recursos que chegam até a agricultura, as diferenças grandiosas que existem entre as duas atividades. Recebem mais a Lei Rouanet do que a própria agricultura, esses subsídios do próprio governo. Dê uma olhadinha nesse trecho dessa entrevista que está disponível nos sites, aqui nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Dá uma olhadinha, Paulo Bertolini. Então, a gente acredita realmente que a agricultura brasileira ela é uma das menos subsidiadas e apoiadas no mundo inteiro. Para você ter ideia, o subsídio que é dado para a agricultura inteira brasileira,
E aí você pega a maior parte, que é para a agricultura familiar, do subsídio total, isso não dá, nos dois, não dá 0,02% do que a Europa faz de subsídio agrícola. Então é insignificante. Para você ter ideia, de equalização de juros do ano passado previsto para o Plano Safra foram 11 bilhões de reais. A Lei Rouanet para a cultura, ela tem 16 bilhões de reais de subsídio. Quer dizer, assim, não que a cultura não seja importante, lógico que é importante, mas para efeito de balança, de peso, toda a agricultura brasileira, ela recebe menos subsídio do que a cultura do país inteiro. Então, e aí eu considero, inclusive, a gente contabiliza também a agricultura, essa agricultura chamada agricultura familiar. E lembrando que essa íntegra, o bate-papo que nós tivemos com o Paulo Bertolini está disponível nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, e logo mais nós teremos outras entrevistas a partir das 15 horas com o Giovanni, 15h30 comigo aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Quem não é assinante já pode ir lá fazer o acesso, né, se inscrever no 19998132915. Sempre entrevistas e conteúdos inéditos e que fazem diferença no agronegócio brasileiro, na informação de quem produz alimento para o Brasil e para o mundo. Karina Botião. É isso aí. Obrigada, Sérgio Braga. Uma boa segunda-feira, boa semana para você. Para todos nós. Obrigada a você aí de casa que também nos acompanha em mais uma semana. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.